Boa tarde, tudo bem com vocês? Um pequeno atraso hoje, peço desculpas, a gente se desorganiza fazendo os nossos estudos aqui, mas é um prazer estarmos aqui. O curso O Livro dos Médiuns, esse fenômeno ancestral, visceral, para todos nós, que é a comunicação com a quarta dimensão, com a dimensão espiritual, que é absolutamente natural, que espanta as pessoas, e esse espanto que amedronta as pessoas, e esse medo é que desnaturalizou, bloqueou a eclosão, a vivência da comunicação espiritual. Muitos perguntam sobre processos iniciáticos para desenvolver mediunidades. Sim, eles existem. Muitos falam da importância do estudo para que possamos nos aproximar, desenvolver os dons mediúnicos. Sim, eles existem, por isso nós estamos estimulando os mesmos aqui. Mas de nada adianta nem uma coisa nem outra se nós não tivermos essa clareza a respeito dos estragos mentais que o medo produz na gente. Minha amiga, meu amigo, nós precisamos estudar lá fora a cultura do terror. E precisamos estudar aqui dentro o estrago que faz a cultura do terror. Se você não perceber que houve uma orquestração que vinculou mediunidade, manifestação espiritual, com o demônio, com o terror, mais que o medo, nenhum estudo conseguirá aproximar, nenhuma iniciação conseguirá fazer eclodir os potenciais. O medo bloqueia a natureza. Nós fomos programados para aumentar o medo. No caso da mediunidade, pela associação das questões espirituais com as trevas. E não apenas os filmes, a literatura fez isso, mas a própria igreja. Pelas ações da igreja, e não por acaso, nos filmes de terror, a igreja sempre comparece tentando expulsar os demônios dos médiuns. A cultura da igreja está irmanada com a indústria do terror. E mais, a cultura científica também está. Porque tem a associar mediunidade com doença, psicopatologizar a mediunidade, faz parte desse mesmo projeto de neutralização de poderes da Terra, de poderes da humanidade. Então vamos lá.
Existe um projeto em curso de neutralização de poderes da humanidade, abrangendo o aspecto intelectual com a desconstrução dos diversos sistemas de ensino. No aspecto, na indústria cultural, existe uma ignorantização, uma desconexão com raízes, com emoções, através da fabulosa conexão que a arte propiciaria. O projeto é amplo, abrange também a religião, porque as diferentes religiões sempre tiveram o fenômeno mediúnico, e associá-lo naturalmente, associá-lo obrigatoriamente a uma manifestação, a uma manipulação das trevas, e essa associação uma manipulação das trevas. Mas não é verdade que a mediunidade nem seja do espiritismo, nem da Umbanda, nem da Ordem Rosa Cruz, não há proprietários, e nem que seja das trevas. As crianças que receberam a manifestação de Maria de Nazaré em Fátima, e os diversos outros fenômenos de mediunidade que aconteceram dentro da Igreja Católica, foram evidentemente de luz. E do campo da ciência é tão evidente que a mediunidade não é uma patologia, que recentemente o CID, Código Internacional de Doença, deixou de atrelar necessariamente o ouvir vozes e ver coisas com uma patologia. Ouvir vozes e ver coisas só será parte de uma patologia se e quando houver perda de funcionalidade social, a pessoa não conseguir trabalhar, não conseguir movimentar-se socialmente, fazer as coisas, em razão das visões e das vozes que ouve. Dito de forma contrária, as pessoas que ouvirem vozes e verem coisas e conseguirem funcionar socialmente e, ainda por cima, fizerem desse dom mediúnico serviço, ajudar outras pessoas em equilíbrio, não estão doentes. Precisamos quebrar todos esses elos, todas essas algemas mentais que nos foram colocadas. Mediunidade não é do demônio, mediunidade não é psicopatologia. Essas constatações evidentes para qualquer um que estude irão atuar, para quem tiver a lucidez de fazer essas constatações, irão atuar na desconstrução do medo. A grande condição para trabalhar a mediunidade, para além de iniciações, para além mesmo de atrelamento a essa ou aquela instituição, a condição imprescindível, a manifestação, a conquista imprescindível que pode ser feita através do estudo, que pode ser feita, reforçada através de rituais iniciáticos. Isso é do gosto de cada um.
mas ela necessariamente passa por compreender as algemas de medo que aqueles que querem controlar nossos potenciais tentam e conseguiram, em grande parte até agora, implantar nas nossas mentes. É fundamental entender esse processo e, entendendo, buscar a libertação. Eis o conselho que nós estamos passando, que é extremamente urgente. Entenda, meus amigos, todas as formas de escravização, abrangendo, por exemplo, duas: a escravização do seu trabalho, onde tira-se pessoas, por exemplo, de comunidades pobres, para colocá-las em fazendas, prometendo e dando salários altos. Mas, quando a pessoa vai para lá, ela é obrigada, por exemplo, a comprar alimentos, ferramentas, etc., na venda no supermercado local, a preços altíssimos, de forma que mesmo seus salários altos, ao final do mês, ela resta devendo. É um sistema de escravização. E compreende necessariamente o corte das relações com outras pessoas, o corte do celular, o corte de qualquer relação com família. O processo de escravização na conjugalidade, na família, o processo de escravização de pessoas, esses que volta e meia são descobertos em porões, em adoções, em que as pessoas pegam empregadas domésticas e não pagam e tratam como se fossem da família. Quantas vezes não acontece isso? É sempre um processo de desempoderamento, seja para os escravos rurais, seja para os escravos familiares, seja para as relações tóxicas de dominação, homem e mulher, pais e filhos, líderes espirituais e seguidores. É sempre um desempoderamento da pessoa. E coletivamente, as trevas que tentam se apoderar definitivamente da Terra, porque eles realmente têm diversos poderes, promovem esse desempoderamento múltiplo, econômico, fome, político, filosófico e também espiritual. Para um projeto nosso que só pode ser de empoderamento, evoluir, expandir-se é empoderar-se. No caso específico da espiritualidade, você precisa perceber e libertar-se das algemas da indústria do terror, que agrega contribuições e interesses da religiosidade das sombras, que agrega preconceitos e interesses da ciência das sombras. É uma fortíssima unidade, um projeto poder com alicerces muito fortes, capazes sim de nos escravizar. Por isso, um projeto de desenvolvimento das capacidades espirituais é tão importante, sempre deixando claro que não se trata de transformar nenhum de nós necessariamente em curadores, em psicógrafos, em psicopictógrafos, em produtores de fenômenos materiais, em objetos de estudo por serem aberrações espirituais. Nada disso. Todos nós, absolutamente todos nós, temos pelo menos a mediunidade da intuição, e o fechamento dessa mediunidade de intuição
nos dá de bandeja para os diferentes projetos de manipulação, para o consumismo, para o materialismo, para a alienação política, para a alienação artística, para a alienação de nossas próprias vidas, já que colocar alguém na direção dos nossos carros, dos nossos veículos, porque o corpo nada mais é do que o veículo do espírito, dar ao nosso corpo, dar a nossa vida para a direção das trevas, passa necessariamente por nos tirar da direção. Ué, claro. Esse é o projeto que está em curso, contra o qual nós precisamos assumir a direção de nossas vidas. Abrangendo, sim, aspectos artísticos, políticos, religiosos, econômicos, midiáticos, em termos de lidar melhor com a enxurrada de informações que nós recebemos todos os dias, e um projeto de libertação espiritual. É por isso que nós temos esse curso, é por isso que você é muito bem-vindo, é por isso que os nossos amigos espirituais precisam ser homenageados por estarem conosco nesse processo. Muito bom, vamos agora no capítulo 3º de O Livro dos Médiuns, Allan Kardec, falar sobre manifestações inteligentes. Nos encontros anteriores, nós falamos que o ponto de partida desse renascimento do aspecto espiritual da vida na Europa, na França, foi através dos fenômenos das mesas girantes que se espalhava em todos os espaços, todos os encontros, todos os eventos. As mesas giravam sem a conexão com nenhum fio, nenhuma manipulação. E isso se transformou numa peculiaridade, numa febre por todos os lugares, e depois progrediu. E aqui Kardec começa o capítulo falando a respeito disso. Nada certamente nos revela nesses fatos das mesas girantes a intervenção de uma potência oculta. O fenômeno em si nada fala necessariamente de um componente espiritual. Esses efeitos poderiam ser perfeitamente explicados pela possível ação de uma corrente elétrica ou magnética, ou pela de um fluido qualquer outra energia ainda desconhecida. Foi essa, com efeito, a primeira solução proposta para esses fenômenos. Qualquer pessoa racional teria nessa primeira hipótese, assim como qualquer mal-estar nosso, não pode ser primeiramente atribuído a questões energéticas ou a questões espirituais, mas deve merecer a investigação da ciência, da medicina, em todos os aspectos físicos. Essa proposição, essa explicação, teria sem dúvida prevalecido se outros fatos não viessem demonstrar a sua insuficiência. Então, uma mesa girando por si não prova nada. Esses novos fatos consistem na prova de inteligência dada pelos próprios fenômenos. Para que uma manifestação seja inteligente, não precisa ser convincente, espiritual ou sábia. Kardec diz assim: basta ser um ato livre e voluntário, revelando uma intervenção ou correspondendo a um pensamento. Quando vemos um papagaio, aquele brinquedo da criança nos céus,
agitar-se, sabemos que apenas obedecem a um impulso do vento. Não é uma manifestação espiritual. Mas, se reconhecêssemos nos seus movimentos sinais intencionais, se girasse para a direita ou para a esquerda, rápida ou lentamente, obedecendo às nossas ordens, teríamos que admitir não que o papagaio tenha inteligência, não são as mesas girantes que são inteligentes, mas que obedecem a uma inteligência. Foi o que aconteceu com as mesas. Vimos, fala Kardec, da experiência vivida tão intensa na Europa naquele tempo, vimos a mesa mover-se, elevar-se, dar pancadas, sob a influência de um ou de vários médiums. O primeiro efeito inteligente que se observou foi precisamente o de obediência às ordens dadas. Sem mudar de lugar, a mesa se erguia sobre os pés que lhes eram indicados. Depois, ao abaixar-se, dava um determinado número de pancadas para responder a uma pergunta. Por meio de pancada, e principalmente dos estalidos no interior da madeira, de que já tratamos em encontros anteriores, obtém-se efeitos ainda mais inteligentes, como a imitação do rufar de tambores, da fuzilaria de descarga de um pelotão de canhoneiros, e também do ruído de uma serra, das batidas de um martelo, dos ritmos de diversas músicas, etc. Todo um vasto campo, portanto, aberto à investigação. Efeitos inteligentes. Observou-se que se havia uma inteligência oculta, ela podia responder a perguntas. E realmente ela respondeu. Por um sim ou por um não, segundo o número de pancadas convencionado. Sendo essas respostas de pouca significação, porém, lembrou-se de estabelecer um sistema de pancadas correspondentes às letras do alfabeto, pois a formação de palavras, para a formação de palavras e frases, repetidos à vontade por milhares de pessoas em todos os países, esses fatos não podiam deixar dúvidas sobre a natureza inteligente das manifestações. Kardec está historiando a evolução do espiritismo a partir do fenômeno das mesas girantes. Foi então que surgiu um novo sistema de interpretação, atribuindo a inteligência manifestante ao próprio médium, ou seja, ok, as manifestações são inteligentes, mas a origem dessa inteligência, segundo a explicação de alguns, era do próprio médium. É uma hipótese, nada tem de maluco ou de desprezível por si. A dificuldade estava em explicar de que maneira essa inteligência podia refletir-se na mesa, traduzir-se por movimentos e pancadas. Verificando-se que os golpes não eram dados pelo médium, porque não havia proximidade entre o médium e a mesa, se estavam tocando a mesa, não era possível com a simples colocação da mão numa mesa realizar todos aqueles movimentos e todas aquelas pancadas. Deviam ser dados pelo pensamento, mas o pensamento dando pancadas seria um fenômeno ainda mais prodigioso do que todos os que se haviam observado. É uma explicação que seria dada por algo absolutamente desconhecido. Uma explicação, portanto, que não explica.
A experiência, diz Kardec, não tardou a demonstrar que essa opinião era inadmissível. E aí ele conta um caso. Num navio da Marinha Imperial Francesa, nos mares da China, toda a equipagem, dos marinheiros até o comando, ocupava-se das mesas falantes. Resolveram evocar o espírito de um tenente daquele mesmo navio, morto havia 2 anos. Ele atendeu. E após diversas comunicações que espantaram a todos, o espírito disse o seguinte por meio de pancada: peço-vos insistentemente que paguem ao capitão a soma de, indicou uma quantia, que eu lhe devo e que lamento não ter podido pagar antes de morrer. Lembro que ele havia falecido há 2 anos. Ninguém sabia do fato. O próprio capitão se havia esquecido da dívida, que aliás era mínima. Mas, verificando nas suas contas, encontrou o registro da dívida do tenente na exata importância indicada. Pergunta-se, do pensamento de quem essa indicação poderia ter sido refletida? Kardec destaca esse caso entre inúmeros, que não seria possível citar todos aqui. E continua explicando a progressão da tecnologia de comunicação com os espíritos. Aperfeiçoou-se essa arte de comunicação pelo sistema alfabético de pancada, mas o meio era sempre muito moroso. Não obstante, obtiveram-se algumas de certa extensão, assim como interessantes revelações do mundo dos espíritos. Desse meio, porém, surgiram outros, e assim se chegou ao de comunicações escritas. As primeiras comunicações desse gênero, escritas, foram obtidas por meio de uma pequena e leve mesa a que se adaptava um lápis, colocando-a sobre uma folha de papel. Alguém pensou, já que as mesas giram, vamos fazer uma mesa bem pequena, amarrar nela um lápis e colocar esse lápis sobre uma folha de papel. Movimentada sob a influência do médium, o médium segurava, por exemplo, um dos pés dessa mesa e o lápis, amarrado a outro desses pés, escrevia na folha de papel. Movimentada sob a influência do médium, essa mesinha começou traçando algumas letras e depois escreveu palavras e frases. Esse processo foi gradualmente simplificado com a utilização de mesas ainda menores, feitas especialmente do tamanho da mão. A seguir, fez-se isso com uma cestinha, sempre amarrando um lápis numa ponta e depositando a mão do médium numa outra ponta da cestinha. Depois com uma prancheta, caixa de papelão. De fato, esse processo, essa progressão de técnicas, acabou-se movimentando diretamente com a própria mão. Colocou-se o lápis diretamente na mão do médium. De fato, a própria mão do médium, impulsionada de maneira involuntária, escrevia sob a influência do espírito, sem o concurso da vontade ou do pensamento do médium. O próprio Chico Xavier, modernamente, já que está se falando de uma história que começou há 150 anos atrás, escrevia 2 mensagens, cada uma com uma mão. Há pessoas que escreviam com lápis aos pés. Luiz Antônio Gasparetto pintava quadros com pincéis em seus pés. Desde então, as comunicações de além-túmulo não têm mais dificuldades
do que a correspondência habitual entre os vivos. E termina Kardec falando: voltaremos a tratar desses diferentes meios para explicá-los em detalhes. Fizemos um rápido esboço para mostrar a sucessão dos fatos que levaram à constatação da interferência nesses fenômenos de inteligências ocultas, ou seja, dos espíritos. Esse é o nosso estudo de hoje. E não se esqueça, minha amiga, meu amigo, do que falamos ao início, da importância desses estudos para fazer frente, para resistirmos ao projeto das trevas, que é de desempoderar a criatura humana para escravizá-la. Dentro desse desempoderamento, que abrange diversos aspectos, econômico, artístico, intelectual, há um projeto de desempoderamento espiritual, ao qual devemos resistir, exatamente desenvolvendo nossas capacidades, nosso conhecimento, nossas habilidades espirituais, colocando-nos na direção das nossas vidas. Esse é o convite desse curso. Saudamos todos os amigos. Por algum motivo, nós temos aqui que nenhum comentário apareceu para a gente, então vamos saudar, sem poder nomear ninguém, a todos os que estão conosco. Estimulamos todos a compartilharmos. Hoje acho que ficou bem claro a importância desse curso. Compartilhem, espalhem, disseminem, convidem as pessoas para todos os dias ao vivo, todos os domingos ao vivo, às 17h30 estarem conosco, e todos os dias às 18 horas na leitura e no estudo do livro O Consolador, que também é um mecanismo de empoderamento espiritual das criaturas. Muito bom estarmos juntos nesse projeto de resistência. Conto com vocês para nos empoderarmos e não nos permitirmos a escravização. Liberdade para todos. Paz e bem, até a próxima.